Olá, amados, a graça e a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra da parte de Deus na sua vida. Hoje, um domingo muito especial, venho compartilhar uma palavra, dar continuidade àquilo que nós estamos ministrando. Estamos falando sobre discipulado e nessas semanas nós aprendemos o que é discipulado. Discipulado simplesmente é você ser semelhante a Jesus, você ser ensinado através do exemplo de alguém, ser semelhante a Jesus. Da mesma forma que Deus ele colocou alguém na sua vida, Ele te chama nesses dias para você também fazer o discipulado, para você também ser o exemplo, ensinar as pessoas, a ensinar o caráter de Cristo. Na última semana nós falamos sobre a oração do Pai Nosso, aprendendo a orar com Jesus. E com Jesus nós aprendemos a orar corretamente, glorificando primeiramente o reino dos céus e depois colocamos as nossas necessidades diante de Deus. Eu creio que Deus tem uma palavra para falar com você hoje. Hoje nós vamos continuar falando sobre discipulado. Discipulado, chamados para influenciar. Você foi chamado para ser luz e para ser sal para essa geração. Deus te chamou nesses dias para fazer a diferença. O texto base de hoje está lá em Mateus, o capítulo 5, verso 16, que diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A palavra do Senhor está falando para que a nossa luz, a luz que está em nós, Cristo que está em nós, brilhe aos homens, para que as nossas obras, nossas boas obras que nós somos chamadas, sejam vistas e esse caminhar, esse exercer glorifica o nome do Senhor. Com tudo que nós fizemos, glorifica o nome de Deus, nós estamos cumprindo o propósito pelo qual Deus nos chamou. Deus te chamou para ser luz, Deus te chamou para ser sal. Existem três tipos de discipulados na nossa igreja, 3 níveis de discipulado. O primeiro discipulado é o nível congregacional, depois nós temos o nível ministerial e nós temos o discipulado pessoal. O nível congregacional é aquele discipulado quando nós estamos reunidos, quando você vai para o culto de celebração, você louva a Deus, a sua vida é transformada, você aprende a palavra de Deus através da pregação, através das orações, através dos louvores. Toda vez que você entra em uma reunião de celebração, você está em um nível de discipulado. Então todos da igreja são discipulados. Algumas pessoas acham que elas não são, mas na verdade você é discipulado. Todas as vezes que nós nos reunimos, você está sendo discipulado. Nós estamos ministrando a vida de Deus no seu coração. E da mesma forma, você deve levar essa vida a uma geração, a um povo que necessita. Esse é o primeiro nível. O segundo nível é o nível ministerial. Você sai da congregação, agora você começa a ser discipulado por um líder. Ou seja, no louvor, ou seja, no ministério de mulheres, ou seja, no ministério de crianças, de jovens. Aonde você estiver envolvido, vai ter um líder que vai te discipular. Aí, quando nós vamos saindo do congregacional para o ministerial, você vai aprofundando cada vez mais as suas raízes. E por último, querido, nós temos o discipulado pessoal. É aquele discipulado que você tem um acompanhamento, que você senta com o seu líder de célula, ou então quando você senta com o seu discipulador e você tem ali a experiência de passar e experimentar da vida do seu líder. Esse é o discipulado mais profundo, mas todos esses discipulados nós estamos vivendo nesses dias e Deus te chama para aprofundar cada vez mais. Se aprofundar mais para que outras pessoas conheçam o caráter, para que outras pessoas conheçam Cristo através do seu exemplo. Lá em Mateus capítulo 5, o verso 13 e o verso 14 está falando o seguinte: olha, vocês são o sal da terra. E no verso 14 está falando, vocês são a luz do mundo. Deus, Ele te chama para ser sal e para ser luz, para fazer a diferença nesse vasto mundo de pessoas que precisam conhecer a Deus. Seja sal e seja luz. E quando a palavra do Senhor usa o sal, é porque o sal tem algumas características.
A primeira característica do sal é de dar sabor. Se o sal ele perde o sabor, para que serve o sal? Então você foi chamado para dar sabor a esse mundo. Quando Deus criou todo esse mundo, olha esse lugar, que maravilha, que lugar perfeito. Mas Deus está falando, olha, toda essa criação, sem vocês, vocês que são meus filhos, tudo isso não tem sabor, tudo isso serve para ser jogado fora. Nós somos o sal desse mundo, nós somos o tempero que Deus quer para esse mundo. É através desse sal que Deus ele se agrada de nós. Então, a sua vida é justamente para dar sabor na vida de outras pessoas. Muitas pessoas estão desacreditadas, muitas pessoas estão em depressões, muitas pessoas estão precisando de uma palavra de ânimo e você é que vai dar o sabor. Você é o sabor desse mundo, você é o sal desse mundo. Outra função do sal é o sal, além de dar sabor, o sal ele preserva. O sal serve para preservar. Eu creio que você já comeu carne de sol. Você pega um pedaço, uma peça de carne, coloca sal e essa carne ela é preservada. Antigamente não tinha refrigerador, não tinha freezer, não tinha meios de conservar essa carne por tanto tempo. Então as pessoas colocavam sal na carne para preservar. Dessa forma, querido, Deus te chama também para preservar a sociedade. A sociedade só está da forma que está por causa de você. Você é sal. Os valores morais, o caráter de Cristo que foi gerado em você são o fator que a sociedade está vivendo hoje. Se nós não estivéssemos nesse mundo como o sal do Senhor, esse mundo já estaria perdido, pervertido e sem nenhuma moral. Então você, quando Deus te chama, é justamente para ser um preservador. E outra coisa também, querido, que o sal está ligado à pureza. Quando você pega o sal, certamente você não encontra nenhuma impureza ali. Não encontra, quando nós olhamos para nossas vidas, não encontra nenhum pecado. Deus te chama para ser sal. E Deus também te chama para ser luz no verso 14. Lá em 1 João, o capítulo 5, verso 5 e João 8, 18. O primeiro fala que Deus é luz. E depois Jesus está falando, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Então, quando Deus te chama, é para influenciar. Você que é discípulo de Jesus, você foi chamado para influenciar, fazer a diferença nessa geração. E você é a luz que brilha no meio da escuridão. A palavra do Senhor fala que a luz, ela não foi feita para colocar debaixo de uma mesa. Mas a luz, ela foi feita para colocar no velador. Você foi chamado para brilhar. Você foi chamado para fazer a diferença. Aonde você tem sal, querido, você causa sede. Sede de quê? Sede da presença de Deus. E aonde está a luz, você não fica perdido. Muitas pessoas estão perdidas e através de você, essas pessoas vão enxergar a luz de Cristo que brilha no seu coração. Você foi chamado. Outra função da luz, querido, a luz ela mostra onde está o perigo. Imagine se você andasse no escuro, certamente você ia tropeçar. Mas quando você tem a luz da palavra de Deus que ilumina o seu coração, que ilumina os seus pés, você pode desviar das dificuldades, desviar dos perigos, desviar da tentação por causa do Senhor Jesus. Você foi chamado para ser luz, você foi chamado para ser sal. Um exemplo, querido, nós estamos falando muito do livro de Atos. Atos é a comissão, a grande comissão de Jesus na prática. Nós vemos ali a formação da igreja, depois os discípulos são ensinados, os discípulos são discipulados e agora esses discípulos estão exercendo o ministério de Jesus. E aonde esses discípulos passam, querido, eles causam grande alvoroço. A palavra do Senhor fala que aonde eles chegam, as pessoas querem que eles vão embora por causa do Evangelho, porque o Evangelho espanca todas as trevas, o Evangelho espanca toda a injustiça. Nesse Atos 16, nós vemos a história de uma mulher que ela era adivinha, uma escrava que era adivinha. Então, ali, por forma de demônios ali, davam instrução para ela e, de certa forma, os senhores daquela escrava, eles ganhavam muito dinheiro. Mas quando o Evangelho chega, espanta todo o engano. E aquela mulher, o espírito que agia naquela mulher foi expulso. E aquela mulher não podia mais realizar aqueles sinais.
Onde o evangelho chega, lança fora toda a confusão. E aqueles homens chegam nas autoridades e falam: esses judeus, esses homens que estão aqui ministrando esse evangelho, ministrando esse Cristo, eles têm causado grande perturbação. Quando um filho de Deus, querido, chega num lugar onde há trevas, ele faz a diferença. E todo o mal é lançado fora. Você foi chamado para fazer a diferença, independente das circunstâncias, independente que vai perder ou não. Pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Faça a diferença. Amém, meu querido? Então, Deus te chama para fazer a diferença nesses dias. Deus te chama para ser luz. Deus te chama para ser sal nesse imenso mundo. E eu creio que em nome de Jesus você se levanta nesses dias como um discipulador para influenciar essas pessoas, para influenciar a sua família, para influenciar o seu amigo, para influenciar no seu trabalho, para influenciar aonde você estiver. Você vai ser simplesmente luz e você vai ser sal desse mundo. Queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero orar por você. Pai, nessa tarde eu coloco essa igreja diante da Tua presença. Deus, eu tenho plena convicção que o Senhor chama essa igreja para fazer a diferença. O Senhor chama, Senhor Jesus, ó Pai, para sair pelo mundo. Ó Deus, ministrando a palavra do Senhor. Ó Deus, sendo sal e sendo luz, fazendo a diferença. Senhor Jesus, ó Pai, em qualquer lugar. Eu declaro em nome de Jesus que os Teus filhos são chamados para influenciar. Eu declaro que os Teus filhos são chamados, Deus, ó Pai, para fazer a diferença aonde colocarem as mãos, onde colocarem a planta dos pés. Em nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde a sua vida nesses dias. Eu declaro a unção de proteção, que nesses dias você possa habitar no esconderijo do Altíssimo. Faça do Senhor a sua morada. Seja luz e seja sal. Nós te amamos e tenha uma boa semana em nome de Jesus. Amém.